Olá, caros telespectadores, começa agora mais um programa com o Sem Gelo, diretamente da Rede TV. E hoje tem um assunto diferente, assunto gostoso e acho que é uma honra, porque vai ser o primeiro de uma série que a gente vai abrir para falar de um tema que é fundamental, ele tem que estar lá e tem que conversar, que é política. Dá para falar não gosto de política? Não dá. Você é um animal político, meu. Você convence pessoas o dia inteiro das suas ideias. Por que não transformar isso numa coisa maior e se preocupar com esse país tanto que a gente tanto ama, que a gente tanto quer fazer acontecer? E para falar, e para ser esse primeiro político desse programa, eu trouxe uma pessoa que a gente admira muito, que faz um trabalho muito bacana em São Paulo, íntegro, e é um orgulho, assim, uma honra realmente receber Tomé aqui. Ô, Luiz, você tá bom, bicho? Eu tô ótimo, feliz de estar aqui com você, curtindo o teu sucesso. E aí, me conta. Vamos embora. Tomé, olha para aquela câmera, fala quem que é o Tomé. Olha, o Tomé Abduch é um homem que sonha em construir um grande país. Eu sou um pai de família, marido, um empreendedor. Comecei minha vida trabalhando muito cedo e sempre tive esse grande sonho dentro de mim de poder construir uma grande nação, né? De a gente olhar para trás e entender que a gente pode, no futuro, ter um país melhor. E hoje a minha vida é isso, é trabalhar pelo Brasil. Animal. Tomé, como está o Brasil hoje? Olha, é um momento delicado de Brasil, né? Porque politicamente a gente passa por um momento delicado, nós não temos mais uma separação clara entre os poderes, né? Tudo se judicializa no Brasil. Então o governo federal, né, principalmente o poder executivo, se utiliza muito dessa ferramenta do poder judiciário para poder administrar o país. Nós temos hoje o Congresso Nacional, infelizmente, desmerecido. Então as votações que são feitas lá e acabam, né, representando os anseios da sociedade são derrubadas muitas vezes pelo Supremo Tribunal Federal. Nós não temos um equilíbrio fiscal, o país gasta muito mais do que tem. Isso reflete no bolso de cada brasileiro, de cada pessoa de bem desse país que não consegue comprar no supermercado, né, o mínimo necessário por conta da inflação. Nós temos novamente uma política que separa o Brasil entre nós e eles, né, aquela antiga luta de classe do marxismo lá atrás, que separa as castas diferentes e coloca um contra os outros. Então é um momento do Brasil muito delicado. É um momento que a gente já viveu lá atrás e que nós estamos voltando a viver agora. É o Brasil do PT. Como a gente sai dessa? Olha, essa pergunta muita gente me faz. O ponto que eu vejo como mais importante é a gente compreender que nós precisamos colocar pessoas de bem na política. Pessoas que tenham princípios e valores, que tenham uma condição técnica para estar na política. Eu mesmo não tive o apoio de muitas pessoas para estar na política. Quando eu decidi me candidatar, muitos dos meus familiares, os meus amigos mais próximos me diziam: Tomé, você é bom menino, você é um cara honesto, você é bem-sucedido, você tem família. Por que você vai acabar com a tua vida entrando na política? Vão mandar te matar, vão quebrar tuas empresas. Então, quando uma pessoa de bem não vai, esses espaços acabam se ocupando por pessoas que não têm princípios e valores. Então, para mudar o Brasil, mais pessoas como nós precisam ocupar cargos públicos. Esse é o caminho que eu enxergo para a gente mudar o Brasil num curto espaço de tempo. E olha que é rápido, hein? Porque com as decisões sendo tomadas de maneira correta, administrar o Brasil é nada mais do que administrar a sua própria casa, ou a sua própria empresa, ou uma farmácia, ou uma padaria, só que num tamanho um pouquinho maior. Você tem que gastar menos do que você tem que ter eficiência em tudo que você faz, você tem que ter pessoas competentes ao seu lado e tem que entregar um bom produto. E o bom produto que o governo entrega é o que? É uma qualidade de vida para as pessoas, que é o que nós não temos no Brasil hoje. Então, mas você falou no assunto, eu ia entrar lá na frente, bicho, mas eu vou antecipar. O melhor livro que eu li de política nos últimos 2 anos chama Corruptíveis. Não sei se você já leu esse livro. Não. É brilhante. E ele vai fazer a correlação da corrupção Então, vou dar um exemplo utilizando a Dinamarca. O sistema é tão limpo e tão lúcido e tão transparente que quem entra sabendo que o sistema é assim, ele já olha e fala: opa, ou eu acredito, eu vou colaborar com essa máquina, ou eu não vou fazer. Ele nem perde tempo inteiro. Ou ele não perde tempo porque ele sabe que ele dançou, né? Se ele for um espertinho, ele dançou. Nos outros países, acho que infelizmente, a gente tem uma gama de países extremamente corruptos que é o contrário. É minha chance de se fazer na vida. Qual é a válvula? Porque tem um ovo e galinha, né? Eu adoraria votar em gente que trabalhasse na educação para formar gente que pensa bacana e pudesse escolher pessoas como você. Hoje, eu voto no amigo, eu percebo que ninguém sabe direito, até a brincadeira que eu acho que você já teve visto 1000 vezes. Você chega num restaurante e pergunta o número da pessoa quem votou, ele faz: hã?
acho que 90% não tem a mínima ideia do vereador que ele votou. Como que a gente quebra a cadeia do corruptivo e da corrupção? Então você colocou um ponto muito importante, as pessoas não sabem quem votaram. É incrível isso. Eu muitas vezes encontro algumas pessoas, e quem que você votou para deputado? Eu votei, não lembra? Então, a maioria. Quando nós iniciamos o movimento Nas Ruas lá atrás, que é um movimento a qual eu ainda sou presidente da Associação Brasil nas Ruas, que é um movimento que mobilizou o Brasil todo, hoje é o maior movimento de mobilização nacional que nós temos, né? Nós que levamos muitas e muitas pessoas para as ruas com as manifestações que nós organizamos no Brasil todo. A ideia era politizar as pessoas. Em 2012, quando eu comecei a olhar para a política, eu percebi que eu não sabia o que era política. Eu não entendia o que eram os 3 poderes, eu não sabia o que era o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Eu não me lembrava, Luiz, em quem eu havia votado a minha vida inteira. Eu sempre votei em alguém que meu pai, ou meu avô, ou meu tio, né? ou um amigo, papel, vota nesse no cara, sábado, no no domingo de manhã pedia para isso. votar. Eu não sabia o que era ideologia, eu não sabia o que era, né, essas divergências entre partidos políticos, eu não entendia nem direito o que era direita e esquerda. Olha que loucura! E ali eu compreendi que se nós não politizássemos a população, se as pessoas não passassem a entender de política, elas nunca votariam de maneira correta. E a gente não conseguiria mudar o destino do Brasil. E eu passei a trabalhar para poder politizar as pessoas, fiz muito por isso. Eu entendo que hoje as pessoas estão muito mais politizadas. Nós já somos mais de 60 milhões de brasileiros politizados, né, de direita, que é da onde eu acredito que é o caminho do Brasil. E eu creio que essa determinação nossa por compreender a política e poder participar mais da política é o caminho para poder mudar o destino do Brasil. Se não for assim, nós não vamos mudar, vão ser sempre os mesmos. E é muito complicado eleger pessoas novas, porque o sistema ele é tão forte, ele é tão fechado, que são sempre os mesmos. É o pai, o filho, o tio, o amigo. Você pega o Nordeste, é quase clã. É quase clã. Clã Gereissati, clã Barbalho, clãs, Collor. São sempre os mesmos clãs. Clãs. Mas por quê? Política de coalizão. Eles entregam, por exemplo, ministérios de porteiras fechadas para partidos políticos. É o que está acontecendo nesse governo agora, que não tinha no governo passado. No governo Bolsonaro isso não aconteceu. Eram pessoas técnicas. Tanto que você viu o resultado que nós tivemos no país financeiramente. Estatais dando lucro, né, praticamente o fim daquela corrupção sistêmica que acontecia a nível ministerial, não abaixo, porque o país é muito grande e é muito complicado você mudar isso em tão pouco tempo, mas a nível ministerial isso acabou. A política de coalizão era nada mais do que entregar para partidos políticos, né, grandes cargos dentro da política. Então você imagina um ministério, né, na política de coalizão, para que ele serve? Ele serve para poder alimentar financeiramente toda aquela casta política que está em volta e também para poder enriquecer as famílias. É o que nós voltamos a ver no Brasil de hoje. Então acabar com a política de coalizão é algo muito importante. Mas como que a gente quebra? Eu entendi, você usou uma palavra que é a politização, seria o caminho para acabar com a corrupção. Dá para fazer, com 220 milhões de brasileiros, não sei quantos votam, 150, 160 milhões votam. Mais ou menos um pouco mais que a metade. Como que a gente breca avanço dessas pessoas? Eu vi algumas discussões no Congresso onde tem alguns congressistas que mal sabem se pronunciar direito. Tem algum jeito da gente... Eu vi alguns movimentos, eu vejo o Renova lá da turma. Me pareceu um movimento muito legal, parece que eles estão se importando em formar políticos. Dá para formar políticos e trazer valores e levar essa coisa um pouco maior? Não tenha dúvida que dá para formar políticos. Dá para formar políticos, tanto que eles estão formando bons políticos, e hoje nós temos um quadro político no Brasil onde ainda é muito pequeno, né? Eu digo que mais ou menos 1/3 dos políticos brasileiros tem um ótimo nível intelectual. Eu percebo na Assembleia de São Paulo, eu percebo lá na Câmara em Brasília, no Senado em Brasília, mas nós somos ainda poucos para tomar as decisões importantes do Brasil. Então mais pessoas precisam estar entrando. E um outro ponto é a gente poder levar para as pessoas a realidade do que acontece. E quem tem feito isso muito? As redes sociais. É pelas redes sociais que as pessoas têm se informado hoje na grande maioria, né? A grande mídia perdeu a sua força, até porque a grande mídia normalmente ela direciona um pouco a opinião pública, porque faz parte, né? É uma empresa, tem patrocinadores, você não quer atacar A, não quer atacar B. Já na rede social não tem filtro, você mostra a realidade do que está acontecendo. Então, por exemplo, hoje nós temos 44 mil assassinatos acontecendo no país por ano. Nós tivemos mais de 1.400 feminicídios. 86 mil estupros, 46 mil estabelecimentos comerciais foram roubados ou furtados, mais de 36 mil residências foram invadidas, 26% do território nacional é dominado pelo crime organizado.
e temos mapeadas mais de 80 facções criminosas. Essa é uma realidade do Brasil. Pra você ter uma ideia, Luiz, foram quase 1 milhão de telefones celulares roubados, e tudo isso no período de apenas um ano. Essa realidade tem que chegar para a população para que a gente compreenda o que acontece com o Brasil. Nós temos que levar para a população que quando você não tem um teto de gastos, e aí vou explicar o que é o teto de gastos, imagina que na sua casa você ganha, por exemplo, vou pegar um número qualquer aqui, tá? 10. Se você gastar 12, você quebra. Você tem que poupar, você tem que ter uma economia ao longo do mês dentro da sua própria casa para que sobre dinheiro para você poder fazer algumas coisas necessárias ao longo do processo, ou investir em alguma coisa, ou fazer a manutenção de alguma coisa, ou simplesmente guardar para o seu futuro. O país hoje não faz mais isso. O país está inchado, o país tem contas extremamente exageradas e desnecessárias, um número de ministérios muito maior do que o necessário. Então não tem como isso parar de pé. É praticamente impossível o Brasil dar certo sendo administrado dessa forma. Aí o que acontece? Eles vão atrás de financiamento da dívida. É como você na sua casa está devendo dinheiro e você pegar um financiamento para pagar o que você deve. O que acaba acontecendo com isso? Inflação. A taxa de juros ela é em cima. Por quê? Porque não há uma credibilidade, uma vez que você está devendo, para um financiamento barato. Eu não sei se você sabe, nós estamos pagando por ano quase 800 bilhões de reais somente em juros. Como que um país pode dar certo dessa maneira? Não precisa ser muito inteligente para compreender. E quem paga essa conta? É sempre o mais pobre. São sempre as pessoas menos favorecidas. E aí tem toda uma narrativa da proteção dos mais pobres. Isso que é tudo narrativa, que não é verdade. Então, ou seja, nós temos um país hoje que ele está desestabilizado politicamente, financeiramente é uma catástrofe, é uma tragédia. E no social, eles tentam mostrar que estão fazendo alguma coisa, levando gás para as pessoas em casa. Imagina um país que está sendo governado há quase 20 anos por um partido político, que o que eles conseguem fazer de melhor é levar gás para as pessoas em casa. E as pessoas realmente estão precisando, porque estão na miséria. Tomé, você puxou no meio do assunto, eu queria entrar nele com você, chamado segurança. No Brasil, a gente acostumou, a gente entrevistou na tua cadeira, sentou o Fabian, que é o cônsul da Suíça no Brasil. Um cara super afável, uma delícia de conversar com ele. E ele fala assim, minha filha, ela sai e ela volta correndo já da esquina para dentro de casa. Ela não fica lá fora e nós instruímos ela a não sair com o celular. Ele falou, isso é muito anormal para mim. E a gente está acostumando, né? A gente tem 2 celulares, a gente engana o bandido, tem uma senha 1, senha 2. Pô, essa pauta, por que ninguém... Eu vou elogiar eu vejo o Caiado lá em Goiás, ele está fazendo um trabalho com segurança, eu não estou acompanhando os outros indicadores, eu vou ser leviano se eu falar de outras coisas. Mas eu percebo que o goiano tem muito orgulho da segurança com que ele anda na rua. E segurança, não sei se as pessoas entendem, quando você anda na rua, abre o bar do ovo, abre outro bar, abre não sei o quê, o outro comércio vende mais. O efeito, o turismo, é brutal o efeito da segurança. Como que a gente ataca? Por que ninguém pegou isso, olhou esse animal de frente e falou, vamos agora fazer... aumentando as punições, aumentando os presídios, combatendo o crime organizado com a inteligência. Como que a gente vence a pauta segurança, Essa é difícil, né? Não é difícil, não. Eles não querem vencer isso. Os maiores bandidos hoje estão dentro do governo. As maiores facções criminosas hoje só acontecem porque há a conivência do governo. Eu vou dar um exemplo para você de El Salvador, onde nós temos lá o Nayib Bukele. Quando ele se elegeu como presidente do país, foi com a pauta de segurança pública. Legal. Na hora que ele sentou na cadeira, ele falou, meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada. O país estava totalmente tomado pelo crime organizado. Todos os empresários... Homicídios, né? Acho que um dos maiores índices de homicídio do mundo. Gigantesco, uma coisa fora da curva. Para você ter uma ideia, morriam mais de 100 pessoas assassinadas por final de semana em São Salvador, que é a capital de El Salvador. 100 pessoas por final de semana num paizinho desse tamanho que tem 6 milhões de habitantes. Toque de recolher todos os dias às 6 horas da tarde. A partir das 6 horas da tarde, ninguém andava da rua. Cada pessoa que saía de um bairro e voltava, ou de uma comunidade e voltava, tinha que pagar propina de manhã e de noite para o crime organizado. Todos os empresários do país tinham que pagar propina para o crime organizado. E todo o poder judiciário, seja por medo ou por conivência, estava envolvido. Então, na hora que sentou na cadeira, ele falou, o que eu vou fazer para resolver isso? Pois bem, ele começou uma campanha, lá as eleições são descasadas, né? Você tem presidente numa data e depois de 2 ou 3 anos você elege o parlamento. Então ele se elegeu e durante esse período, até chegar nas eleições do parlamento, ele trabalhou 2 coisas importantes. A primeira, mapear quem eram os criminosos.
chefes de facções criminosas, os quadrilheiros, quem era do poder judiciário, do poder executivo, do legislativo, que estavam envolvidos, né, dentro desses crimes todos. Passou a construir um presídio que hoje está lá para algo na casa de 70, 80 mil pessoas, mapeou todo mundo e lançou uma campanha num país que era a seguinte: só votem em deputados que estiverem alinhados com as pautas da segurança pública, e colocou quais eram as pautas. Bom, foi trabalhando, marketing trabalhando, mapeando todo mundo, chegaram às eleições. De 84 deputados, você tem ideia quantos deputados ele conseguiu fazer? Vou arriscar uns 60, 70? 83. 83. No dia seguinte, ele colocou o país, na hora que aconteceu a eleição, ele colocou o país via Congresso em estado de sítio. Polícia na rua, exército na rua, prendeu todo mundo. Prendeu todo mundo. Do judiciário, do executivo, do legislativo e as facções criminosas. Jogou essa turma toda dentro do presídio. Começaram as rebeliões. As quadrilhas se mataram lá dentro. Toca o pau, querem se matar, se matem. A política que você tem que fazer são para pessoas de bem. Isso são direitos humanos. Direitos humanos são para pessoas de bem. Começaram a se matar, começaram a colocar fogo em colchão. Ele arrancou todos os colchões. Até hoje dorme no ferro, não tem mais colchão. A alimentação dos caras lá é arroz e feijão. Eram todos fortes, né, aqueles tatuados até o pescoço, tudo magrinho. Saem da cela para poder fazer ginástica laboral uma vez por dia. Ah, é desumano? Não é desumano. Desumano eram as mulheres que eram estupradas, eram as 6 pessoas que eram assassinadas, os pais e as mães que perdiam seus filhos, o país totalmente tomado pelo crime, os empresários, que são as pessoas que movem o país, que tinham uma faca no pescoço das facções criminosas. Pois bem, chegou para essa turma toda ali e falou: vocês querem sair para tomar banho de sol? Vocês vão ter que trabalhar. E começou a reconstruir a cidade. E olha só, lá não tem progressão de pena, você pegou a pena, é aquela. Não tem visita, você entrou para estar nesse presídio, são 20 anos de tempo de permanência mínimo, sem ver ninguém. Sabe o que aconteceu? Não tem mais crime. Passou um ano, não houve um assassinato. Eu estive presente lá na posse do presidente. Eu andei pela cidade, eu fui nas comunidades, eu entrei no meio das comunidades de terno e gravata, com roupa, vestido como um deputado. As pessoas, o olho brilha de ver que tem pessoas que estão caminhando. Eu fui tomar um sorvete dentro de um bar de uma comunidade que jamais uma pessoa entraria. E o país, por conta de tudo isso, como se tornou seguro, começou a ter investimentos. Então o Google montou uma sede lá, outras empresas estão investindo na cidade. Aquele país voltou a viver. Agora, aqui no Brasil, é tudo ao contrário. O bandido, ele tem mais direitos do que você, Luiz, do que eu. Ninguém vai preso no Brasil. Vou te dar um exemplo, audiência de custódia. É uma loucura a audiência de custódia. Outro dia eu peguei uma ficha criminal de um rapaz que ele foi preso 33 vezes em 40 dias. E está solto. Porque a audiência de custódia, não sei se vocês sabem, eu vou explicar para quem está nos ouvindo, era algo que inicialmente era relevante e significativo. Imagina que uma pessoa que nunca cometeu nenhum crime, ou seja, ela é réu primária, ela comete ali um crime de furtar alguma coisa, ela vê lá um carro aberto e pega alguma coisa dentro do carro. Você não vai pegar essa pessoa que é réu primária e cometer um crime de baixo potencial ofensivo e colocar dentro de uma cela com vários criminosos de alta periculosidade. Então essa pessoa ia para a delegacia, ela era fichada, ela com certeza ia ter um processo, mas ela respondia ao processo em liberdade. Ok, coerente. Eles transformaram isso num mecanismo de soltar bandidos. Então o bandido é preso, ele é solto na audiência de custódia. Então os nossos policiais, que eu entendo que são nossos heróis, eles fazem um trabalho maravilhoso. Nunca se prendeu tanto no estado de São Paulo. Nunca nossas polícias tiveram tão bem armadas e com tanta estrutura para poderem trabalhar. Mas eles prendem e a justiça solta. Eles prendem e a justiça solta. Esse é o Brasil que a gente vive de hoje. E por que as leis, só para agora fechar a amarração da tua pergunta, por que ninguém faz nada? Porque os verdadeiros bandidos estão todos articulados dentro da própria política. Não há interesse de mudar tudo isso. Por que o Supremo Tribunal Federal não fala nada? Eles querem votar para descriminalizar a maconha, eles querem votar para aborto, tantas pautas que, são tão irrelevantes e para falar de coisa séria, ninguém se levanta. Eu quero entrar nessa com você de pauta. Toda vez que está mudando a eleição, as últimas, a gente acompanhou o Bolsonaro, acompanhou o Lula. Dilma. Quem assume está caçando as bruxas. E eu vou falar uma coisa, o programa é insípido, inodoro, a gente, como programa, a gente quer ouvir a opinião de todos e constituir e deixar o telespectador fazer o julgamento dele. Mas tem uma coisa que é bastante irritante.
A gente ficou 4 anos discutindo pauta do governo passado. 4 anos, a discussão da anistia, a discussão... Aí cada um tem sua opinião, mais, menos, seja lá, mas 4 anos discutindo uma pauta, pô. A gente precisa destravar para falar o que é importante. Educação, segurança, economia, tem muita coisa. Por que... Será que não está na hora, próximo governo que vier, eu tenho a impressão que a alternância de poder é extremamente saudável em todo lugar do mundo e tem um certo olhar de longe, eu acho que a direita provavelmente deve ser a próxima que deve ocupar a liderança. Não está na hora de falar, não sei se o que é bom do outro, vamos continuar, mas sem essa sensação de destruição de todo mundo que assume que o passado está tudo errado. Lógico que deve ter uma parte que está errada, não sei, 50%, 60%, mas deve ter alguns louros. Pega o que é bom e une. Não tá na hora de ir para um outro país, meu? Olha, todo mundo fala em pacificar o país, né? Mas o que significa pacificar o país? É cumprir a Constituição. A nossa Constituição hoje ela não é mais cumprida, Luiz. Como eu já falei inicialmente, não há equilíbrio entre os poderes. Todos esses processos da fake news, né, algo que não tem data para começar, não tem data para acabar, que, no meu ponto de vista, não segue a Constituição, decisões de maneira arbitrárias, perseguições. O próprio dia 8 de janeiro. Aonde que o dia 8 de janeiro foi um golpe de Estado? Luiz, aqui não tem como ser um golpe de Estado. Até hoje não disseram quem são os financiadores, né, quem são os líderes. Não teve dia seguinte de nada disso. Ninguém foi pego com arma. Acho que a pior arma que foi pegar lá foi um estilingue, se eu não me lembro. Qual foi o dia seguinte? Não tinha forças armadas envolvidas em tudo isso. E nós estamos discutindo tudo isso até hoje, num processo sem fim, que está acabando com o Brasil. Tem pessoas que estão com a vida totalmente destruída. Você imagina você ser uma pessoa de bem, que nunca cometeu um crime, que está se manifestando num grito de socorro, vendo as mesmas pessoas que nós víamos naquele propinoduto na TV todos os dias, que cuspia sujeira e dinheiro para fora, que foram condenadas em 3 instâncias, voltarem à cena do crime, governando de novo o país, e você está lá num grito de socorro, e aí por conta de um batom na mão, você ser condenado a 17 anos de cadeia. Um pipoqueiro que estava vendendo pipoca, uma senhora de 70 anos. Esse eu vi também. Então, ou seja, é uma tristeza. Então, quando a gente fala de anistia, é porque o Brasil precisa de anistia. Precisa. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. O que acontece no Brasil hoje é um cerceamento da liberdade de expressão, é um desrespeito com a população, é um ataque a quem pensa diferente desse atual governo. Isso é muito claro. Não há mais liberdade de expressão para se falar o que pensa. Eu tenho que pensar 10 vezes o que eu vou dizer aqui. Você não pode mais falar que você não concorda com alguma decisão do ministro. Você não pode discordar do caminho de uma instituição. Você não pode chamar bandido de bandido. Você não pode dizer que as coisas que estão acontecendo, que são coisas erradas, são coisas erradas. Então, ou seja, que mundo que nós estamos vivendo? Toma nessa linha. Entra na direita, depois eu vou perguntar para você da esquerda. E veja que eu não falei nada ideológico até agora. Eu não entrei no assunto de direita e esquerda e nem ideologia. Eu estou falando de Constituição e de caminhos. Eu vou entrar um pouquinho na direita agora. Queria olhar um pouco, a gente vai avaliar um pouco direita, depois vamos falar um pouco de esquerda. Eu tenho a impressão de direita que para o ano que vem, tem caras muito... Eu olho essa direita de hoje, eu nunca vi 4 governadores tão... 5, eu vou colocar o Gustavo Leite nessa. Eu nunca vi 5 governadores tão... sérios, preparados, é verdade. Com vontade de trabalhar, com agenda para o Brasil, como é o Tarcísio, o Zema, o Ratinho, o Caiado e o Gustavo. Você acha também que nunca a gente... 2 perguntas aqui, uma tem que provocar você. Nunca tivemos um esquadrão bom para o ano que vem, como tivemos agora, eu acho que pelo menos que eu me lembre, acho que não, mas eu queria ouvir de você. Qual que é teu favorito para 2026? Olha, assim, eu tenho ainda dentro de mim uma dor muito grande, porque o Bolsonaro não tem por que não ser candidato. O Bolsonaro é o líder da direita nacional hoje. É o homem que movimentou, que mobilizou o Brasil inteiro. É o homem que trouxe o patriotismo de volta para a população brasileira. É o homem que acabou com a política de coalizão. É o homem que tomou medidas no país que foram maravilhosas, que levaram todos os nossos índices e indicadores para um outro patamar de realidade. É um homem que passou pela Covid-19 e conseguiu entregar um país com dinheiro em caixa. Então, ou seja, por que o Bolsonaro não é candidato, Luiz? Qual o motivo? Uma reunião que ele fez com embaixadores, que é a incumbência do cargo dele. Então, assim, isso é um absurdo, uma situação dessa. Ele não roubou, ele não matou, ele não desrespeitou tanto que tentaram, de todas as formas, né, criminalizar ele por alguma coisa, mas eles não conseguem, porque não tem. Por que ele não é candidato?
Agora, qual o envolvimento dele com o dia 8? Ele estava fora do país, a transição aconteceu normalmente. Pra você ter uma ideia, o Ciro Nogueira junto com o Alckmin conversaram, foi uma transição totalmente tranquila. Ele indicou até os 3 líderes das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, a pedido do Lula. E ele viajou para fora. Por que esse homem não pode ser candidato? Agora, na falta dele, né, como esse sistema ele está todo, no meu ponto de vista, corrompido e direcionando a eleição do país, porque para mim, eleições sem Bolsonaro, sim, é um golpe no Brasil. É um golpe em cada brasileiro que acredita no patriotismo, a cada brasileiro que esteve nas ruas, aos 60 milhões de brasileiros que votaram nele. Então, bom, na falta dele, eu acho que o pessoal fala muito em união da direita em torno de um único nome. Eu acho que todos ali têm direito a se lançarem presidente. O Caiado, por exemplo, é um homem que fez um trabalho, né, ao longo da vida toda, muito bom, inclusive, eu tenho muita admiração pelo Caiado, é governador de um estado que está indo muito bem e pode ser a última chance da vida dele de ser candidato a presidente do Brasil. Ele tem que ter o direito de ser candidato. Vamos pegar o Zema, a mesma coisa. Fez um trabalho maravilhoso na gestão de Minas Gerais, um estado que estava totalmente quebrado e que hoje está numa condição muito diferente. O Tarcísio é um dos grandes nomes do país hoje. Um homem sério, trabalhador, comprometido, voltado, né, para a eficiência no estado, está fazendo um trabalho maravilhoso aqui no nosso estado. Ele tem direito também, caso ele queira, de ser candidato a presidente. A mesma coisa o Ratinho, a mesma coisa outros que eventualmente queiram se candidatar. Mas você já parou para pensar o que seria um debate onde você tem Ratinho, Zema, Caiado, Tarcísio e Lula? Para pensar. Agora, no segundo turno, todo mundo vai convergir, porque os princípios e valores de todos ali é o mesmo. Todo mundo acredita num Estado menor, todo mundo acredita que pessoas sérias e íntegras têm que ser indicadas para cargos importantes, todo mundo tem uma visão liberal de país, todo mundo valoriza o empreendedor, todo mundo acredita na segurança pública. Então, ou seja, vai ser com emoção até a gente chegar lá. Você não quis mostrar seu coração nesses 4, não? Olha, puxa vida, assim, eu nesses quatro, eu tenho um carinho óbvio muito grande pelo meu governador, que é a pessoa que eu trabalho por ele aqui em São Paulo, né, que eu tô do lado. Então, entre esses 4, não há dúvida que o meu coração seria mais voltado para o Tarcísio, mas isso não significa que eu deixo de gostar do Caiado. Eu adoro o Caiado, um homem firme, com postura, né, que toda vez que senta à mesa ele defende a população dele. O Zema, pô, é um show à parte, um homem, pô, e o Ratinho não tem nem o que falar. Então, assim, é difícil você tomar um lado nesse momento, né? Assim, mas o meu coração de verdade é do presidente Jair Bolsonaro e sempre será, porque foi esse homem que abriu os olhos para o Brasil. Legal, legal, Tomé. Tomé, pergunta para você, tem alguma coisa que a direita precisa aprender ou que ela precisa mexer, que você acha que esse ponto aqui está falho no discurso? Olha, claro, todos nós temos muito a aprender, né? Eu acho que a direita, ela é nova, né? Faz pouco tempo que existe a direita e como tudo que é novo, existe uma curva de aprendizado. A esquerda vem se estruturando já há décadas e décadas e décadas. A direita existe há praticamente uma década, né? Começou a se estabelecer esse movimento da direita liberal, conservadora, cristã no país. É claro que nós temos muitas coisas para melhorar, mas eu também percebo que a maturidade chegou para muita gente. O próprio Bolsonaro amadureceu muito, né? O entorno do Bolsonaro tem amadurecido muito. Só que o momento é tão conturbado de país, né? Pessoas presas, né? O Eduardo lá fora, todo esse momento de insegurança que nós passamos, e é muito difícil você conseguir convergir em 100% dos caminhos. Porque muitos querem colocar um pano em cima, nós precisamos pacificar o país, você tem que ter calma, né? Não podemos ter atitudes que desrespeitem, mas desrespeitar o quê? Nós temos que respeitar quem não respeita a Constituição? Nós temos que respeitar que o Brasil está indo por um caminho que é totalmente em desacordo com os anseios da sociedade? Nós temos que desrespeitar que nós temos um presidente que está há mais de 70 dias com uma tornozeleira eletrônica preso de maneira totalmente em desacordo com o que rege a nossa Constituição? Não deveria estar preso. Por que ele está preso? Qual o motivo? Ele não está julgado, não está condenado. Já passou o período de 60 dias, isso que já foi um absurdo. Então, ou seja, convergir no meio dessa confusão toda não é algo muito fácil, Luiz. Não tenho dúvida. Mas dentro do possível, eu vejo que todos ali estão fazendo um bom trabalho. Todo mundo está trabalhando, a direita se conversa entre ela hoje muito bem, nós nos respeitamos muito entre nós, estamos caminhando. E eu creio que nós teremos ainda muita água para rolar pela frente e o jogo está sendo jogado. E eu digo para vocês, o Brasil vai voltar para a mão das pessoas de bem, é só uma questão de tempo.
tem algo que a direita pode aprender com a esquerda? Tem, Que tem, você acha? não tenho dúvida. Eu acho que eles são muito unidos em relação ao caminho. A turma ali dentro, eles conversam entre eles, tomam uma decisão com uma liderança e todo mundo segue aquela mesma linha. Nós, infelizmente, às vezes brigamos entre nós. Por que nós brigamos entre nós? Porque nós somos pautados por valores e princípios. Então, quando alguém desvia um pouquinho desses valores e princípios que nós acreditamos, nós acabamos tentando trazer essa pessoa para uma realidade. A esquerda não tem valores e princípios. A esquerda mente, a esquerda ela trilha o caminho que é melhor para as intenções de visão de mundo deles. Não porque é correto, não porque é íntegro, não porque está dentro da Constituição. Então, muitas vezes, nós os atacamos por muito pouco. Eu vou te dar um exemplo. Você concorda 100% com a sua mulher? Não. Você concorda 100% com seus Você pais? conhece a Adriana, Você concorda? Quer dizer, ela fala o que eu gosto, aí geralmente eu gosto. Você concorda 100% com seus filhos, com seus amigos? Não, Mas Augusto, você deixa de acreditar nessas pessoas e ter um caminho em comum com eles por conta disso? De jeito nenhum. Então, ou seja, é mais ou menos a direita, mas nós estamos aprendendo, estamos amadurecendo e eu acredito muito na direita do Brasil. Então, tem uma pauta que eu preciso passar com você, que é educação. Educação é um investimento de longo prazo, por mais que as pessoas... Como que a gente sai desses índices horríveis que nós estamos de educação para se tornar uma potência? Eu queria saber o que a gente pode chegar lá, aumentar a meritocracia, despolitizar. O que dá para ser feito de efetivo hoje na educação para a gente se tornar uma potenciazinha aí de formar gente? Primeiro, vontade política, né? Não há uma vontade política que faça, óbvio, não da direita, porque a direita tem, mas na grande maioria, para que a gente possa mudar a educação do Brasil. Porque se você mudar a educação e as pessoas começarem a ter um pouco mais de conhecimento, eles não votam mais nessas mesmas pessoas. Então não há um interesse. Eu não sei se você sabe, Luiz, mas nós gastamos no Brasil quase a mesma coisa que uma Suíça gasta em educação. Gasto é louco. Países extremamente desenvolvidos. Per E capita aqui na Assembleia de altíssimo. São Paulo, né, onde eu trabalho, é impressionante como eles só reclamam. Mas é impressionante, né, como nós temos condição financeira. O que falta é gestão. A gestão é algo muito importante. Bom, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui na Assembleia de São Paulo, agora há pouco tempo atrás, nós acabamos aprovando uma lei que flexibiliza o valor da educação para a saúde. Por que de tudo isso? A pirâmide etária nossa inverteu. Nós temos muito mais senhores hoje no país e senhoras do que jovens. Então entra muito mais gente nos hospitais do que crianças nas escolas. E o valor que nós gastamos dentro do estado de São Paulo, por conta de uma lei que foi criada lá atrás, eu não sei se você sabe disso, mas 25% de tudo que se arrecada de tributos, obrigatoriamente a lei federal, tem que ir para a educação. Aqui em São Paulo nós tínhamos uma lei complementar... O número é 25? 25%. Aqui em São Paulo nós tínhamos uma lei complementar que dizia que não era 25%, que era 30%. Mas eles colocaram um jabutizinho no meio de tudo isso, como tudo que acontece na política. Dentro desses 5% a mais, nós tínhamos que pagar valores de aposentados e pensionistas, que era mais ou menos o número de 5%. Bom, o que o governador Tarcísio fez? Ele retirou esse pagamento de aposentados e pensionistas e acabou jogando isso para o governo do estado passar. Então passou a ser 30% realmente. E ele pediu para que esse 5% fosse flexibilizado para que ele possa também estar decidindo se encaminha uma parte para a educação, uma parte para a saúde, ou tudo para a saúde, ou tudo para a educação. É uma questão do momento de país. Você precisa ver a guerra que nós tivemos dentro da Assembleia Legislativa. Sempre ataques, estão cortando dinheiro da educação, e na verdade não. O orçamento está cada vez maior, cada ano maior. O que a esquerda faz? Ela se utiliza desse aparato público de uma forma que eles criam uma ideologia muito forte marxista dentro das nossas escolas e das nossas universidades, levando essas pessoas a não compreenderem como se gera riqueza no Brasil. Quem gera riqueza no Brasil? Empresariado. É o empresariado. É quem toma risco, é quem dá a cara para bater. E o médio empresário ainda, eu acho que é o que mais ainda faz. É o que mais faz. É o que mais faz Tanto ainda. que o maior número de empregos que nós temos no país hoje está onde? Está na farmácia, está na padaria, está no bar da esquina, né? Está no salão de beleza. Então eles ficam colocando essas pessoas como se eles fossem demônios contrários ao crescimento do país. Isso é muito complicado, porque os jovens crescem com muitos direitos e com poucas obrigações. Eles acham que o Estado tem que sustentá-los. Eles acabam tendo uma visão distorcida do que é o caminho para a geração de riqueza de um país. Eles não entendem que a meritocracia e o empenho e a vontade de cada um faz parte do desenvolvimento.
Se você trabalhar mais, é óbvio que você vai ter mais oportunidade. Se você acorda mais cedo e vai dormir mais tarde, você tem que ter mais oportunidade. E, infelizmente, essa cabeça marxista, ela é péssima. Ela está destruindo jovens e nações em todo o mundo, Luiz. Então, ou seja, nós temos que mudar, nós temos que tirar a educação da mão da esquerda. A esquerda não pode continuar pautando nossos jovens. E as nossas universidades, o que está acontecendo? Mas até antes de chegar nessa, também tem uma coisa que eu estou achando muito interessante. Tinha uma agenda muito pesada 20 anos atrás, que a gente pegava do CLT, bandeira vermelha, tudo. E hoje eu percebo que essa pauta mudou. E não sei se a gente vai ter que dar brinde ao Uber e ao iFood, que criou microempresários, Natura, Boticário, que criaram os microempresários, e eles dentro de comunidades começam a falar, calma aí, eu não sei se eu quero esse regime. Eu quero um regime mais flexível, eu quero trabalhar quando eu quero, da forma que eu gostaria, lógico, dentro de uma realidade possível. Eu tenho a impressão que essa agenda, não que ela deixe de existir, mas que era uma grande bandeira da esquerda, começa a ficar mais flexível. Faz sentido, mas não por essa turma, pela pressão do meio. O meio foi tão forte de falar, vai empreender, empreendam mais. Olha, eu sou muito cético em relação às leis trabalhistas. Eu sou totalmente contrário a elas. Por que todo mundo quer trabalhar nos Estados Unidos? Lá não tem lei trabalhista. Lá você tem um acordo entre o empregador e o empregado, você assina um contrato, a hora que acabou o contrato ali, acabou. Cada um vai embora para sua casa e ponto final. Vamos lá. Uma pessoa que ganha R$4.000 por mês no Brasil, sabe quanto ela custa para a empresa? Uns R$6.300, R$6.400. Sendo que, além do empregador pagar essa diferença de 4 para 6.300, 6.400, eu estou fazendo uma conta aqui mais ou menos por cima, o próprio trabalhador ainda também tem que fazer a contribuição dele. Então, ou seja, em vez de ganhar 4, ele vai ganhar por volta ali dos seus 3 e pouquinho. Só que ele está pagando 6 e pouco. Quem paga 6 e pouco é a pessoa que está gerando o emprego. Olha que loucura que é isso. E ao mesmo tempo, quando essa pessoa vai consumir, ela está pagando o imposto da escola do filho, ela está pagando o imposto do supermercado, ela está pagando imposto sobre a água, ela está pagando imposto sobre uma série de coisas. Então, de tudo que esse trabalhador ele gere, né, de riqueza por conta do trabalho dele, sobra no bolso dele um pedacinho desse tamanho e o maior sócio que ele tem na vida dele é o Estado. Agora vamos pensar o seguinte, se não houvesse a lei trabalhista e essa pessoa, em vez de ganhar esses R$3.200, recebesse 6.000 e pouco no bolso, você concorda que ela iria mais no supermercado? Você concorda que ela compraria um bem de consumo, ela compraria uma motinha, ela financiaria um imóvel, ela viajaria mais, ela comeria mais fora? E você concorda que com tudo isso, essa pessoa vai fazer com que a indústria fabrique mais? Que o distribuidor distribua mais? Que o varejo, que é a ponta, venda mais? E que isso que isso vai gerar mais impostos para o país? Então, ou seja, a gente tira a régua daqui e leva a régua para cá. Até porque com tudo que a gente paga, nós não temos segurança, nós não temos educação, nós não temos saúde, nós temos ruas esburacadas, nós temos um problema muito sério estrutural acontecendo no país. Mas, segundo a esquerda, os direitos dos trabalhadores, isso escraviza os trabalhadores e poucas pessoas têm a vontade, a coragem de dizer isso, porque isso é uma grande verdade. O Brasil hoje, ele sufoca quem trabalha, ele sufoca o empresário. Ele tira das pessoas a possibilidade de andarem com suas próprias pernas. E é esse Brasil que eu não quero, é por isso que eu entrei para a política. Mas você lidera hoje um dos movimentos mais importantes do Brasil, que é nas ruas. Sim. Antes de entrar nas ruas, eu tenho uma curiosidade gigante. Como que começa a espalhar? Como que faz esse movimento? É um grupo, aí o grupo divulga, tem os multiplicadores. Como faz ficar gigante assim? Olha, foram momentos distintos do país, né? O movimento nas ruas ele começou ali no ano de 2012, 2013, quando tinha os black blocs quebrando a rua, não sei se vocês recordam, né? Pelo passe único, aquela coisa toda. E a ideia do movimento era poder politizar as pessoas e lutar contra a corrupção. Naquele momento, nós tínhamos uma flexibilidade muito maior de comunicação. Você colocava no WhatsApp, disparava para todo mundo, né? Cada liderança em cada estado também tinha a sua mesma lista, e essa lista era enviada para cidades menores, e todo mundo falava com todo mundo, então a gente foi mobilizando o Brasil todo. E as redes sociais não é como são hoje. Naquela época você postava algo e você tinha lá 100 mil seguidores, os 100 mil seguidores recebiam. Hoje não. Hoje é uma pequena parte, quem sabe 2% ou 3%. Então mobilizar ficou muito mais difícil nesse momento hoje de país. Mas as pessoas de bem,
elas têm se levantado, porque elas percebem, né, que o Brasil tem um bom caminho pela frente, um país onde nós temos tudo, nós temos energia, nós temos água, nosso agronegócio, ele planta várias vezes ao longo do ano, nós temos um povo alegre que trabalha, nós temos turismo, nós temos praias. Essas pessoas olham para tudo isso e falam, poxa, a gente não pode viver nesse país. Não está correto num país tão rico com tanta coisa, nós vivemos dessa forma. Então eles passam a se engajar com tudo isso. Eles passam a acreditar que o Brasil pode ser construído de uma maneira diferente. E aí a comunicação vai rodando. É uma coisa orgânica, uma coisa linda. Não existe um financiamento, não existe um impulsionamento. Nós nas ruas nunca impulsionamos. Jamais, de maneira nenhuma. É tudo orgânico. A gente chama a pauta, diz o motivo que nós estamos indo para as ruas e as próprias pessoas, os próprios seguidores vão distribuindo essa mensagem para o Brasil inteiro. É muito bonito ver a união do povo brasileiro. O maior número de pessoas que você já conseguiu reunir todo mundo, reunir num evento, qual foi? Que data e quantas pessoas? Você quer saber o meu número ou o número o seu número, da pesquisa da USP? É isso aí, não, por favor. Olha só, a gente, né, a Paulista, ela tem muitos quarteirões, né, nós temos todas as dimensões da Paulista e durante muitas manifestações nós fizemos esse cálculo preciso. Nós já chegamos a reunir mais de 2 milhões de pessoas nas ruas. Uma das maiores que nós fizemos foi a da Previdência. A da Previdência foi uma das coisas mais lindas do Brasil e uma das maiores maturidades de um povo que foi para as ruas para pedir a Previdência. Outros países iam para a rua para poder quebrar a rua, contrário à reforma da Previdência. Aqui no Brasil nós fomos para as ruas, mas foram inúmeras manifestações. Eu perdi a conta de quantas vezes tivemos a Paulista lotada de ponta a ponta, de verde e amarelo, né, com pessoas que acreditam no Brasil, com famílias, senhores, senhoras, crianças, pessoas de bem, pessoas com brilho no olho e com desejo de construir um país melhor. É muito bonito. Tomé, você hoje é deputado estadual. Eu vou inventar um cenário aqui, tá? Um cenário. O nosso querido Tarcísio vira o presidente desse país, o senhor Derrite assume o governador do estado. Onde fica o Tomé nessa? Olha só, eu estou muito feliz na política, eu me encontrei na política, eu continuo tocando os meus negócios, continuo com a minha empresa ativa, né, continuo com meus funcionários, até porque não dá para viver da política. Quem é correto não vive da política, não dá. Né? Os salários, apesar de perto da média do país, é algo muito significativo. Então os políticos todos ganham muito mais dinheiro do que a média do que as pessoas ganham no país. Mas para quem, no meu caso, né, que montei minha empresa muito cedo, que tive muito sucesso profissional, e não porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu acordei mais cedo, porque eu dormi mais tarde, porque eu me dediquei mais. Então, com isso, você tem uma condição financeira um pouco melhor. Então, eu estou muito feliz na política, mas eu continuo trabalhando. Qual é o meu sonho? É continuar na política. Eu tenho alguns caminhos. Acho que o meu caminho mais natural seria me reconduzir como deputado estadual. E aí eu tenho uma vontade muito grande, que vai depender de uma decisão do grupo político, de eu poder me candidatar a prefeito de São Paulo, né, depois de hoje, mais 3 anos à frente. E uma outra possibilidade, que essa me deixaria muito feliz, seria o Senado. Eu gostaria muito de ser senador, poder representar, né, o meu país dentro do Senado. Eu acredito que é no Senado onde a gente muda o Brasil. E por que no Senado? Porque eu não tenho telhado de vidro, eu não tenho passado, eu não tenho processo, eu não tenho envolvimento com nada errado na minha vida e eu teria a liberdade e a autonomia de votar do jeito que eu acredito nas coisas. E é no Senado que se muda o Brasil. Então eu creio que são esses 2 caminhos que eu tenho pela frente. Como senador, tem uma coisa que eu não entendo no Brasil, agora eu tenho que entrar nessa no STF. Eu não acredito em mandato vitalício. Isso não existe, isso só existe em reinado. Por que ainda não se estipulou tempo? Eu acho que pode ser um tempo maior, porque eu acho que você tem que ter maturidade de analisar as coisas. Então não tem, 12, 16, 10, não sei. Pode ser maior do que o mandato presidencial. Eu acho que é até bom que se crua lá, presidente do Banco Central. Sim. Mas vitalício é um negócio que é impensável na minha cabeça. É impensável, outra não pode ser uma indicação. Como que você indica o teu amigo, o teu conhecido, a pessoa que você tem empatia, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Isso é um absurdo, no meu ponto de vista. Até porque essa pessoa que te indica, ela acaba tendo com você um compromisso. Pô, eu pego você, Luiz, vou te indicar para um cargo, você não vai ter um compromisso comigo? Você não vai me defender quando eu precisar? Ou seja, está tudo errado. Mas onde a gente muda isso? Com a vontade política. O presidente do Senado teria que pautar, né, essa possibilidade, esse projeto de lei de mudança da forma como são indicados os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas do jeito que está hoje, você vê possibilidade disso acontecer? Não, não tem possibilidade. Por isso que nós temos que, agora nas próximas eleições, fazer muitos senadores. Senadores alinhados com as nossas pautas, que tenham a coragem
e sejam legitimados por conta da sua transparência, da sua integridade, a tomarem decisões sem serem pressionados. Para pensar, você é um senador, você tem um processo contra você, ou contra o seu pai, ou contra a sua família, que está circulando dentro do Supremo Tribunal Federal. Você vai votar alguma coisa que eventualmente deixe os ministros desconfortáveis? É o que acontece hoje. E olha só, e ninguém quer votar nada para poder destruir a instituição, porque a instituição do Supremo Tribunal Federal, ela é de extrema importância para um país. E ela tem que ser respeitada, e eu respeito muito ela. Mas decisões que são tomadas lá dentro, pelo amor de Deus, nós vimos a Operação Lava Jato, não tem mais um preso, Luiz. Todos estão nas ruas. Até o Sérgio Cabral está lá na cobertura dele dando dica de filme. Ninguém, nem o Doleiro e o CEF, pessoas que foram julgadas e condenadas em 3 instâncias, que devolveram para os cofres públicos mais de 20 bilhões de reais, que demonstraram que o Brasil tinha um esquema de corrupção sistêmica acontecendo, tirando dinheiro do pagador de imposto, do povo, do mais pobre, de uma maneira que a gente não consegue até hoje acreditar o tamanho daquilo. Está todo mundo solto. Como você consegue respeitar tais decisões? E aí você vai ver a aprovação do Supremo Tribunal Federal hoje, é de 16% da população, ou seja, a grande maioria não consegue respeitar as decisões do Supremo. E é por conta do povo brasileiro ou por conta do que eles fazem? Não, essa é fácil. Ou seja, nós temos que colocar pessoas na política que tenham princípios e valores. E as pessoas de bem têm que se candidatar. E os empresários têm que apoiar essas pessoas, porque sem dinheiro você não entra na política. Eu me elegi com muito pouco, porque eu fiquei 10 anos em cima de um caminhão, a qual estou até hoje. Porque eu me tornei comentarista político em vários meios de comunicação e eu tive visibilidade. Agora, uma pessoa que deseja se candidatar e que tem um bom potencial para ser um bom administrador público, essa pessoa sem dinheiro não se elege. E muitas vezes o empresário, ele acaba ajudando até mais o outro lado do que o lado das pessoas de bem. Sabe por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo do sindicato na porta da fábrica dele, ele tem medo que possa acontecer algum tipo de problema, como eles sempre fizeram, e tirem dessa pessoa o ganha-pão dele. Então muita gente ajuda mais os opositores, que são a âncora do país, do que as pessoas de bem que podem levar o país para um outro patamar. Você tem alguns números, uma campanha para prefeito, não vou nem pegar São Paulo, uma Presidente Prudente, Araçatuba, uma campanha para um deputado estadual, uma campanha para um deputado federal. Você tem ideia de um custo desse? Olha, eu tenho ideia do que eu gastei. Tá bom. Eu, na minha campanha, eu gastei algo na casa de 380 mil reais. Uma campanha muito pequena. Mas a gente escuta falar, né, não sei até quanto é verdade ou não, que tem alguns candidatos que gastam 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 25 milhões. É uma loucura, é uma loucura. Aí você pergunta, como que se gasta todo esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Veja bem, não estou acusando ninguém, tá? Só estou dizendo que a gente escuta falar. Pessoas que não têm relevância política, que não têm nome, você fala, quem vota? A pessoa anda na rua, ninguém sabe quem é. E a pessoa vai lá e está eleita. Ou seja, tem muita coisa acontecendo errada no país, Luiz. E sabe quem paga a conta? Sempre as pessoas mais pobres. Isso eu não tenho uma dúvida nesse sentido. Dos deputados estaduais hoje, seus grandes pares, tem 2 nomes que você gostaria de fazer um elogio aqui? Na Câmara? Tem vários deputados lá que eu acredito muito. O Gil Diniz, por exemplo, o Carteiro Reaça, é um cara maravilhoso. Ele mesmo. Quem mais? Você tem o Mansur também, que é ótimo. Você tem o Lucas Bove também, que luta bastante. Em outros partidos, né, que eu também tenho muita proximidade, muita amizade, tem nomes de muita relevância. Pessoas que estão lá realmente por propósito, que querem transformar o Brasil num Brasil melhor. Tem muita gente boa na política, Luiz. Só que nós precisamos de mais pessoas. E com mais pessoas, fica muito fácil tomar as decisões importantes. Porque é só votar, é só colocar em pauta, a pauta vai para votação e as pessoas votam. E a gente conduz o Brasil da melhor maneira possível. Então, cada momento teu tem uma luta. Chega uma hora, vamos lutar por tal bairro, chega uma hora, vamos lutar pelo agro, pelo tarifário. Qual que é a briga do momento tua? Olha, eu tenho algumas brigas, né? Uma das minhas grandes pautas hoje, não tenha dúvida, que é a questão que para mim é muito importante, que são os nossos hospitais, né? A saúde. A nossa saúde hoje está muito complicada no Brasil, porque ela necessita de muito dinheiro, como eu falei para vocês, a pirâmide etária virou, vários hospitais passam problemas financeiros, o governador Tarcísio tem feito um trabalho maravilhoso e tentando ajudar da melhor forma todo mundo que ele pode. Nós temos doenças raras, que é algo muito relevante dentro do nosso estado, são mais de 3 milhões de pessoas que têm doenças raras, e a doença rara é aquela que não tem um diagnóstico. E quando você consegue dar um diagnóstico para uma criança, né, uma recém-nascida, né, na primeira etapazinha da vida, a chance dessa pessoa ter uma vida melhor é muito grande. Fora que ela custa muito menos para o Estado. Porque se você não tem um diagnóstico precoce, que nós chamamos, e você vai descobrir lá na frente,
ela pode perder a sua vida ou ela pode ser muito custosa para o Estado e ainda, né, levar a família e essa pessoa para uma condição que a gente não deseja para ninguém. Então, acho que a pauta de saúde hoje é uma das minhas principais pautas. Segurança pública, eu estou muito envolvido. Eu sou um grande fã das nossas polícias. Eu acho que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é um exemplo para nós, um exemplo de homens que acordam cedo, que lutam pelo Brasil, que dedicam as suas vidas para poder trazer o melhor para a gente. E a gente sabe que não é culpa deles a segurança pública dessa forma, porque eles fazem o trabalho dele e as nossas leis não permitem, como nós já conversamos aqui por conta da audiência de custódia. E eu estou tendo um envolvimento social muito grande hoje. Eu tenho ido muito para as periferias, eu tenho entendido um pouco, né, o que são as comunidades. E é impressionante como 99% das pessoas de uma comunidade são pessoas de bem. Pessoas que acordam, que trabalham, que têm filhos. Nós ainda temos pessoas morando em palafitas, né, dentro da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Tem muita coisa para fazer. E como deputado, não dá para você ter uma única pauta, né? Você tem que olhar um pouco para tudo. Tomé, a gente, naturalmente, como ser humano, a gente gosta de olhar o que está errado. Mas eu queria olhar o que está certo. O que está funcionando nesse momento? Eu ia falar você entrou nele, mas eu confesso, minha mãe mora numa cidade chamada Tanabi, pertinho de São José do Rio Preto. Lá tem um posto de saúde. Você sabe que o posto de saúde, outro dia minha tia foi, outro foi, vacinação ok, lógico que causas com um pouco mais de complexidade, ele vira para a pessoa e fala, vai para São José do Rio Preto que eu não tenho estrutura para te atender aqui. Mas eu confesso que para causas menores, eu achei o SUS atende. O SUS é um sistema de saúde, não tenha dúvida, que a estrutura do SUS é muito boa. Mas é engraçado, porque depende muito da gestão de cada unidade. A gestão lá de São José do Rio Preto, ela assim, que é o hospital de base de lá. Isso. É como se fosse o Einstein. É isso. Não, mas é isso mesmo. Fantástico. Não é maneira de dizer. Hospital de base lá a estrutura do hospital de base é a estrutura do Einstein, do Sírio-Libanês, dos principais hospitais que nós temos hoje em São Paulo. Por quê? Porque é a gestão. As pessoas elas são muito comprometidas. E além do compromisso que eles têm em gestão, eles também conseguem fazer uma boa ponte política, porque os parlamentares encaminham emendas parlamentares para os locais de desejo de cada um dos deputados, senadores ou quer que seja. E a partir do momento que eles criam um núcleo de conversa com os deputados e levam as demandas, os deputados também contribuem financeiramente. Então, além de nós termos a contribuição que vem do governo federal, a contribuição que vem do Estado, ainda tem a contribuição das emendas parlamentares dos deputados. E aí você vê locais extremamente bem administrados. Por outro lado, existem alguns que estão caindo aos pedaços. Por quê? Porque tem pessoas lá que não têm compromisso, corrupção que acontece. O governador Tarcísio, desde a data que ele assumiu, ele tem feito muito pelo nosso Estado. E eu acho que o principal que ele faz é tentar trazer a eficiência, vou mudar até aqui, não é tentar trazer, é trazer eficiência para o local onde ele está colocando a mão. A eficiência hoje, eu acho que é o maior problema que nós temos no nosso país, que é muito pior do que a corrupção. A corrupção é algo muito grave e muito sério, mas a falta de eficiência é algo muito mais oneroso para os cofres públicos do que a própria corrupção. Você acredita nisso? Projetos mal feitos. Vamos pegar um exemplo. Você tem uma empresa, você tem várias filiais. Você vai comprar para essas filiais todas, sei lá, vamos pegar um produto qualquer aqui, material de limpeza. Cada um compra o seu. Cada um compra o seu. Se você compra numa central, você vai comprar muito mais barato, porque você deixa de comprar do distribuidor e vai comprar no fabricante direto. Então são pequenas coisas que trazem uma eficiência muito grande para o Estado. E é esse olhar que muitos não têm. Sabe uma coisa que eu não entendo? Você consegue me explicar essa? Eu entro no meu prédio, eu faço biometria. Ele olha meu rosto, ele abre a porta. Por que eu não tenho biometria ainda, Guarulhos de cabo a rabo, Congonhas de cabo a rabo? Por que eu preciso? Eu sei que tem a arinha lá que você passa, mas será que eu preciso escanear o passaporte nessa época? Será que a minha biometria já não é suficiente para eu dar tudo? Tem algumas coisas que eu tenho a impressão que você liberaria um monte de gente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Assim, no caso dos aeroportos, depende muito, porque existem muitos aeroportos hoje que já estão terceirizados, que não são mais cuidados pelo Estado, então depende muito da empresa, que ela tome essa ação, que ela que busca. Outros ainda são administrados pela própria União ou pelos próprios estados. E aí falta muitas vezes dinheiro, porque para pensar. Você precisa ajudar um hospital com material cirúrgico, ou você vai colocar hoje no aeroporto um equipamento, um novo sistema que é caro e oneroso para que você possa escanear algo que as pessoas já estão entrando. Para onde você manda a verba? É delicado, né? O Brasil é um país muito pobre ainda, Luiz, muito pobre. Por isso que quando a gente vê dinheiro ser jogado fora, como nós estamos vendo agora nessa COP que vai acontecer, que para mim é um absurdo que o Brasil está gastando para trazer a COP para o país.
um país onde as pessoas morrem em porta do hospital, onde nós temos o nosso meio ambiente totalmente degradado por conta da pobreza. Isso vai caber as assim, pessoas lá, não sei de onde tirou. É que aí deve... É algo que a gente olha e fala, não é possível, não é possível. Assim, como que eles conseguem colocar dinheiro em um país onde as pessoas morrem em porta do hospital? Tomé, a gente está indo quase para um caminho final aqui. Qual foi a tua maior vitória hoje como deputado estadual? Qual foi de todas elas que você vibrou, chegou e falou, essa é minha, pô, eu dei ideia, começamos, que estou colhendo. E qual é aquela frustração que você fala, tentei, dei murro na parede, chutei lá. Luiz, eu vou te falar uma coisa, pelo amor de Deus, não entenda como arrogância de maneira nenhuma, até porque eu acho que a simplicidade é a maior qualidade de uma pessoa. Mas nós conseguimos aprovar 100% das pautas do governador na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É uma coisa incrível. E o governador não deu um cargo para ninguém, tá cheio de emenda parlamentar que ele não consegue pagar porque tá faltando dinheiro. É tudo por princípio, por propósito. Então, assim, hoje em São Paulo, nós temos algo muito diferenciado em relação ao resto do Brasil. Nós temos um ótimo governador que se comunica com os outros poderes. O Tribunal de Justiça e o Ministério Público têm uma relação maravilhosa com o governador. Então, as coisas acontecem muito fácil. O governador passa o telefone, liga para o procurador-geral, bate um papo sobre determinado problema, ou ele conversa com o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para poder encontrar algum caminho importante para de São Paulo. As coisas estão se resolvendo muito fácil aqui em São Paulo. Então está muito fácil ser deputado estadual nesse momento. Eu não tive ainda que me provar em algo muito grande, porque tudo está acontecendo de uma forma muito legal e com o apoio dos outros parlamentares. Então, ou seja, mas eu tive coisas, não tenha dúvida, eu aprovei um projeto de lei agora há pouco, que ele é fantástico, que é a segunda visita em estabelecimentos comerciais. Esse para mim, é uma grande vitória. Até pouco tempo atrás, você tem uma fiscalização no estabelecimento comercial, num restaurante, por exemplo. Okay. Você pega um potinho de tomate que passou da data 2 dias, ele fecha o estabelecimento. Isso aí. Hoje não. Tem a segunda visita. Por quê? Porque isso gerava o quê? Corrupção. Olha, eu vou ter que fechar, eu peguei aqui um potinho de tomate que está vencido há um dia, aí rola dinheiro, caramba. Eu aprovei a segunda visita, então eles são obrigados 4 dias, a fazer a primeira visita. Então isso para mim foi uma grande vitória, foi muito legal, mas tem outros inúmeros projetos. Não, mas essa para o empresário você não tem ideia como foi fundamental. Foi muito legal. Para quem está no jogo, muito, por favor, que coisa maravilhosa. Foi muito bom. Quando eu era um jovem, essa é a última pergunta. Quantos anos você tem? Eu estou 49. Eu tô com 50. Um cara de 30. Nós não somos jovens. Um cara de 30. Eu adoro envelhecer. Para mim, envelhecer uma bênção ainda lendo. Acho que estou muito melhor do que eu estava antes. Quando eu era um jovenzito, eu fiz poli, sou engenheiro. O jovem, por natureza, era um cara de esquerda. Ele era um aguerrido, ele contra tudo, ele veio... Tinha uma ressaca que eu acho que a gente pegou jovem de ditadura, de um tempo. Então, tinha uma coisa. Hoje, eu demorei muito... Eu vejo que as pessoas demoraram muito para falar, hoje eu sou de direita, hoje eu sou de esquerda. Demorou muito. Tinha uma época, acho que o Paulo Francis falava isso, que o cara tinha vergonha de falar que ele era de direita. Hoje o cara tem um baita de orgulho de falar. Eu tenho um orgulho tremendo. Hoje eu acho que se posiciona. Mas os jovens, é natural no jovem a rebeldia, e ainda bem que existe isso, eu adoro. Mas eu vejo mais jovens conscientes, os jovens de direita também fazendo. Qual conselho? Quando eu falo um jovem aqui, eu vou até numerá-lo. É um cara de 18 a 22 anos, que está lá na faculdade, está no primeiro ano, qualquer do Mackenzie, da Fefelete, da Poli, da Unicamp, da PUC, qualquer faculdade. Qual o conselho que você daria para esse menino de 18 a 22 anos, que começou agora e está ávido, está dentro dele aquele embrulho, para que eu torço, o que eu faço, que lado eu vou? Olha, Luiz, eu vim de uma família de classe média baixa. Eu comecei a trabalhar com 16 anos como estoquista de shopping, foi meu primeiro emprego. Eu, a 18 anos de idade, eu entrei no Mackenzie Engenharia Civil e eu precisava ajudar minha família. Eu sempre fui o primeiro a acordar e o último a dormir. Eu nunca fui o mais inteligente, mas eu sempre fui o primeiro a acordar e o último a dormir. Eu tinha foco, eu tinha determinação, eu acreditava no meu potencial e eu tinha um sonho. Meu sonho era poder melhorar de vida para poder ajudar a minha família. O meu sonho era poder empreender. O meu sonho era conquistar a minha liberdade financeira. E a gente consegue tudo isso quando você faz por merecer. A meritocracia é algo muito importante. É algo que todo jovem tem que ter dentro dele. Não acredite no seu professor marxista que tenta levar você a erro, dizendo que o Estado é o provedor e que as pessoas são pobres porque existem pessoas ricas. É muito pelo contrário. As pessoas se tornam ricas quando elas decidem empreender, trabalhar, e são essas pessoas que geram emprego,
que transformam o Brasil num país melhor. Então acredite em você e passe também a tentar olhar pontos de vistas diferentes sobre determinado assunto, porque existem sempre formas diferentes de enxergar a mesma coisa. A questão que eu vejo hoje como primordial é que os jovens acabam simplesmente olhando para um lado da história. Eles só escutam aquele professorzinho dele marxista com aquela cabeça retrógrada, que nunca ganhou dinheiro na vida, que nunca empregou ninguém, que não tem ideia o que é o CLT, que desvaloriza a família, que desvaloriza princípios e valores, que vai levar ele para ficar falando essas baboseiras, ideologia de gênero, e essa pessoa acaba perdendo um tempo muito significativo da vida dele e muitas vezes não consegue voltar atrás. Você precisa começar jovem a acreditar em você. Você precisa acreditar no seu país. Você precisa acreditar que o capitalismo é o único meio que nós tivemos no mundo até hoje que tirou milhões de pessoas na pobreza em todo o mundo. Mas se você não se dedicar para poder olhar para esses dois pontos e entender que a meritocracia é o que move o mundo, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu tive muito sucesso. E as pessoas me perguntam muito, Tomé, por que você teve sucesso? Eu com 15 anos de idade, uma pessoa me disse o seguinte, que toda pessoa bem-sucedida acordava às 5h30 da manhã, fazia esporte, trabalhava no mínimo 14 a 16 horas por dia e acreditava nele próprio. Além disso, ele me disse que ele lia pelo menos 40 livros ano. Passaram-se 35 anos. Eu ainda acordo 5h30 da manhã, faço esporte, trabalho 14 a 16 horas por dia e leio 40 livros ano. Não tem como dar errado. Gente, eu acho que com o Sem Gelo, sem palavras, eu acho que começamos com o pé direito aqui, de trazer alguém, eu acho que sobretudo apaixonado pelo país, apaixonado pela crença, acho que a crença de seu ralo eu chego e acho que é isso que a gente precisa ter mais. Então, puta, tem que agradecer muito, Tomé. Vamos brindar, né? Brindar. Vamos fazer o brinde com aqui. Sem Gelo? Eu acho que, olha, um uísque bom, você tomaria sem gelo. E uma PTK? Como o nosso não é uísque e tal, então eu acho que... João, amigo, com gelo? Com gelo. Com gelo. Saúde, bicho. Deixa eu ver se meu nariz cabe, esse copo é grande, cabe o nariz. Às vezes me dão uns copos pequenininhos, eu tenho que olhar pro teto. Agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui, agradecer a Assembleia de permitir que o Tomé possa ter um tempinho com a gente, dividindo essas ideias e cada vez mais a gente trazendo, acho que para o telespectador no geral, o que é estar mais perto de política e o que é mais estar perto de bons políticos, que eu acho que essa que tem que ser a nossa luta mesmo. E vamos lá, gente, vamos ler mais, vamos buscar livro, vamos buscar informação boa, que tem muita por aí. Uma excelente semana a todos.